Alô, galera, mais uma vez a gente aqui, tá? Sistema Modular de Ensino, SEDUC Pará, 21ª URI, Parauapebas, Pará. Aquele abraço pessoal de Parauapebas, exclusivamente aí Parauapebas, Eldorado, Canaã. Ainda vai pegar um pouco o pessoal ali de Orilândia do Norte, tá? Aquele abraço para vocês. E hoje a gente vai ver aqui um assunto muito interessante, que é a Guerra Fria, que você vai ver tanto na geografia, vai ver na história e ver também na sociologia. O assunto é Guerra Fria, que é um assunto fantástico. Guerra Fria, pessoal, vai ser a mesma coisa que é o período bipolar ou bipolarização. Guerra Fria, eu já vou te dizer por que é Guerra Fria. E o bipolar, bipolar quer dizer são dois polos de atuação. Foi um período que vai do fim da Segunda Guerra, 1945, de intensa até 1991, de intensa disputa ideológica, política, econômica e cultural entre Estados Unidos e União Soviética. Repetindo, bipolarização ou Guerra Fria foi um período que vai do fim da Segunda Guerra, de 1945, quando acaba a Segunda Guerra, até 1991, quando acaba a União Soviética também, de intensa disputa ideológica, política, econômica e cultural entre as duas potências que emergiram com a Segunda Guerra Mundial. As duas potências foram os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos com o lado capitalista e a União Soviética com o seu bloco socialista. Eu coloco aqui 1945, o início da Guerra Fria, 1945, mas alguns autores colocam 1947, que 1947 foi a doutrina Truman, que ele vai colocar em prática essa doutrina Truman aí, que é para conter o avanço socialista na Europa. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você vai lembrar da Segunda Guerra Mundial que existiam os países aliados. E tinha o bloco do eixo e dos aliados. Os aliados contavam com Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos. Eles estavam do mesmo lado. Mas quando acaba a Segunda Guerra, eles vão começar a chamada Guerra Fria. Que quando acaba a Segunda Guerra, eles vão dividir a Europa. O lado ocidental fica para o lado capitalista e o lado oriental vai ficar para o lado socialista da União Soviética. Só te lembrando uma coisa, tá? União Soviética acabou em 1991. Significa URSS. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram 15 repúblicas dentro da União Soviética. A principal república dentro aqui da União Soviética era a Rússia. Tá? Então a Rússia fazia parte da União Soviética. Ela e mais 14 repúblicas. Mas a principal era a União Soviética. Acabou em 1991, cada um passou a ser um país ali independente, tá? Correspondente ao socialismo. Quando acaba no período de 1945, ainda estava no período da Segunda Guerra, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra se reúnem na Conferência de Yalta e eles vão se dividir aqui, ó. A parte ocidental da Europa vai ficar para o lado do capitalismo. O principal capitalista seria os Estados Unidos e a União Soviética ficaria com a parte dos países orientais. Só te lembrando uma coisa, olha como é que os Estados Unidos vai influenciar bastante. Durante a Segunda Guerra, que começou em 1939 e acabou em 1945, os Estados Unidos só entram na guerra em 1941, no final da guerra. No final de 1941, melhor dizendo, tá? Final da guerra não, o final da guerra foi em 1945. Então, a guerra começou em 1939. Então, ele passa 2 anos e os Estados Unidos está fora do conflito, só observando os países guerrear. Então, os Estados Unidos está fortalecido. Quando ele entra na guerra, com o ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, é que os Estados Unidos entram na guerra. E no final da guerra, os Estados Unidos vão lançar 2 bombas atômicas sobre o Japão. E a partir daí já começa o final mesmo da guerra, da Segunda Guerra, e a gente vai começar a chamada Guerra Fria.
Eles se dividiram, a Europa foi dividida, ó, de um lado e de outro. Mas o medo dos países capitalistas, principalmente dos Estados Unidos, era essa influência do socialismo da União Soviética, que ela estava aqui, ó, e ela poderia expandir. Então, para não expandir, foi criada aqui a doutrina Truman em 1947. Para você entender uma coisa aqui, ó, por que é Guerra Fria o nome? Muito importante saber disso aí. Guerra Fria é porque os dois, eles vão ficar de 1945 até 1991 brigando, mas não brigando diretamente um com o outro. Ó, eles vão ter uma disputa ideológica, capitalismo e socialismo, a política, que é a expansão, eles vão invadir alguns países, eles vão modificar, o país era capitalista, passa a ser socialista, o que era socialista para tentar ser capitalista. Então, olha, são disputas, mas eles não vão brigar entre eles. A economia, eles vão fazer planos econômicos para ajudar os seus parceiros aqui, ó, parceiro oriental da União Soviética, parceiro da Europa Ocidental, com influência dos Estados Unidos, eles vão receber ajuda. Olha aqui, culturalmente, muito importante os filmes que se passavam aí na época, sempre mostrando os Estados Unidos para o lado do bem e a União Soviética para o mal. Então era passado isso aí. Se você assistir o filme do Rambo, 007, vai ser essa disputa cultural. A disputa da Guerra Fria, capitalismo e socialismo, vai ficar retratado lá no filme do Rambo. O Rambo vai representar o capitalismo, no final sempre ele ganha. Até Rocky Balboa vai apanhar aqui só no filme, na luta de boxe, vai lutar contra o russo, vai apanhar, mas no final ele vai sair vencedor, para mostrar que o capitalismo é melhor que o socialismo. Agora, se já que tem esse conflito entre os dois, eu vou te colocar aqui, ó, alguns países que ficaram capitalistas: Itália, Inglaterra, França, Alemanha Ocidental, que a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental para o lado do socialista. Alguns países socialistas que você talvez às vezes nem preste atenção aí, mas se tornaram socialistas, foram obrigados a serem socialistas, foram na marra a serem socialistas. Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Alemanha Oriental. Esses países fizeram parte do bloco soviético. Não quer dizer que dentro desses países aqui, dentro da Itália, dentro da Inglaterra, da França, da Alemanha Ocidental, tinham pessoas ou grupos que queriam que fosse socialista também. Do mesmo jeito que aqui dentro desses países tinham conflitos que algumas pessoas queriam que não fosse socialista, o país fosse capitalista. Então fica essa briga. Se você colocar aqui no Brasil, nesse período de 45 a 91, aqui no Brasil nós fomos capitalistas, mas aqui nós tínhamos os socialistas também. Só para ver uma coisa, pessoal. Ainda hoje, as pessoas colocam e ficam falando o termo socialismo com comunismo. Hoje, esse socialismo aqui já acabou em 1991. Mas algumas pessoas ainda sentem um receio ou medo de ser implantado esse socialismo para chegar a um comunismo. Socialismo não é sinônimo de comunismo, tá? São etapas para se chegar ao comunismo. Então, esse socialismo aqui acabou em 1991. Vamos ver algumas características? Olha aqui. Característica de um país capitalista: tinha o livre comércio. Você poderia ter o seu próprio comércio. Você quer vender sapatos, quer vender lanche, você pode vender. Aqui no lado capitalista pode ter empresa particular e empresa estatal. Aqui no lado dos países socialistas, a gente vai encontrar o quê? Somente empresas estatais. Só pode ter empresa do Estado. Tu não é o chefe lá, tu vai ser um funcionário do Estado. Então, olha, aqui você vai ver uma economia horizontal, é um plano, ó, economia planificada. No lado capitalista tem a lei de mercado. O que a gente está comprando hoje, o preço é muito elevado, o preço baixa, o preço aumenta e baixa. Essa é a lei de mercado. As empresas aqui buscam o quê? Lucro. Aqui não, é uma economia planificada.
Então, algumas pessoas que defendem o socialismo é o seguinte: aqui no capitalismo você vai ver grande diferença. Alguém com uma riqueza muito alta e muita gente com uma pobreza muito elevada. Então, há uma desigualdade muito grande aqui, ó, no país capitalista. Na economia aqui, no país socialista, o que se propunha, o que se tentou fazer é que ficasse uma igualdade. Não tivesse essa diferença que nós temos num país capitalista. Muito rico e muita gente pobre. Aqui não seria o quê? Um nivelamento. As pessoas seriam iguais, né? Aqui, ó, tudo mais ou menos igual. Quanto um ganha, o outro também ganha. Não tem essa diferença que a gente vai encontrar no país capitalista. Nesse lado aqui, no país capitalista, você vai encontrar uma pluralidade partidária. Vários partidos políticos podem concorrer, mesmo tendo algumas ditaduras que foram implantadas aqui na América Latina, com influência dos Estados Unidos, porque fazia parte do processo da Guerra Fria, que é capitalismo e socialismo. Então, aqui nos países da América Latina, como o Brasil, foi instalado o regime militar, né, que é pró-Estados Unidos, que é o capitalismo. Já nos países socialistas, existia somente a lei do Partido Único, que é o Partido Comunista do lugar, como até hoje existe no Partido Comunista Chinês. Então aqui tem um partido só e aqui você vai encontrar uma pluralidade partidária. Eu te pergunto o seguinte: nesse período da Guerra Fria, de 45 a 91, que tinha um conflito constante, capitalismo e socialismo, hoje a gente já não encontra mais esse conflito. O que existe são algumas pessoas com ideias de melhoria da sociedade, que alguns chamam de socialistas ou comunistas. Agora aqui, você acha que no período da Guerra Fria, no período que estão brigando entre capitalismo e socialismo, o empresário no Brasil iria querer que o país se tornasse socialista? Não, porque ele iria perder a empresa dele, ele tem um supermercado, ele vai deixar de fazer parte dele, ele vai ser dono, ele não é mais dono, e quem é que vai ser dono da empresa? Vai ser o Estado, se o Brasil se tornasse um país socialista. Por isso que hoje, ainda hoje, alguns empresários temem essas ideias socialistas, mas isso aqui já está muito distante do que se foi proposto até então, tá? Então, Guerra Fria ficou. Por que o nome Guerra Fria? Porque não tinha um conflito entre eles diretamente. Eles brigavam em outros locais, eles nunca chegaram a brigar diretamente. Primeiro porque os dois polos, Estados Unidos e União Soviética, são duas potências militares. E aqui eles já eram potências militares. Tá bom? Então o nome Guerra Fria vai ficar com base nisso aí, tá bom? Bipolarização, você vai entender que é Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Capitalismo versus socialismo. Vai ter esse conflito intenso, muito grande no período de 1945 até 1991. O mundo vai ficar dividido entre países capitalistas e países socialistas. Tá legal, meu irmão?